Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, 2017. Uma mulher de 59 anos, bonita, cheia de vida e com muito amor por sua família, tem sua trajetória drasticamente interrompida pela pessoa que jurou a amar e respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Às vezes, o inimigo pode estar dormindo ao seu lado. Em 1974, um jovem casal em Curitiba se conhece e se apaixona. Eles eram Claudete Boême e Cláudio Sampietri, ambos de 16 anos. Eles namoraram e em 1987 se casaram. Foram morar em uma casa em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e tiveram 3 filhos, 2 meninos, sendo um biológico, que o nome não foi informado, e um adotivo, o caçula Gabriel. Tiveram também uma menina chamada Tânia. Nessa casa, eles viveram pelos próximos 30 anos, onde seus filhos cresceram. Mauro era um metalúrgico aposentado que, como grande parte dos brasileiros, continuou a trabalhar para manter os gastos após a aposentadoria. Ele tinha uma gráfica no andar de cima de sua casa e também ajudava o filho na sua frutaria, que ficava próximo à casa. Claudete também estava aposentada e, por isso, ela cuidava de sua casa. Quem estava fora os via como um casal normal, e muitos arriscavam dizer que este era um belo casal, já que aparentemente eles viviam bem por tantos anos juntos. Mas a realidade para os mais próximos era bem diferente. Claudete é descrita como uma mulher calma, muito amigável, uma mãe e avó muito amável. Já a descrição de Mauro é um pouco diferente. Um homem abusivo, ganancioso e, digamos que, mesquinho. Mauro pressionava a esposa a fazer os trabalhos domésticos e até lavar seu carro, mesmo quando ela não se sentia bem. Tudo para não ter que gastar dinheiro com a ajuda de uma diarista ou ir a um lava-jato de carros. A verdade é que Claudete era uma mulher muito infeliz, que vivia um relacionamento abusivo e regado a brigas. Segundo um dos filhos do casal, a mulher tinha medo, inclusive, de comer na própria casa, pois achava que o esposo colocaria veneno em sua comida. Após muitos anos de sofrimento e seus filhos já estarem adultos, Claudete finalmente tomou coragem e pediu o divórcio em janeiro de 2017. Mas Mauro, que era muito ganancioso, não gostou da ideia de ter que dividir um pouco que eles construíram juntos, que seria uma casa e um carro popular. Sem falar que Mauro teria que dar a Claudete uma pensão de R$ 700 por mês, que na época deveria equivaler a um salário mínimo. Para Mauro, essa perda financeira era a gota d'água. Ele ficou completamente fora de si, levando o homem a tomar a atitude mais vil e covarde de todas. Em 20 de janeiro de 2017, uma sexta-feira, Claudete acordou e, como todos os dias, fez seus afazeres na casa. Na hora do almoço, como fazia diariamente, Claudete preparou uma marmita de comida que fez para Mauro levar para seu filho, que trabalhava na frutaria. Assim ele fez e retornou algum tempo depois para casa. Segundo os autos do processo, quando Mauro chegou em casa, ele deu uma pancada na cabeça de Claudete, que caiu próximo à geladeira. Depois disso, ele a arrastou para o andar de cima, onde ficava a gráfica. Após deixar o corpo de Claudete naquele local, ele voltou para onde seu filho trabalhava, dizendo que era para ele fechar a frutaria. Então, Gabriel rebateu, dizendo que ainda era muito cedo para isso, porque era apenas 3 horas da tarde. Mauro imediatamente respondeu que sim, ele tinha razão, e depois disso, ele foi embora. De volta à sua casa, ele resolveu cortar o corpo da esposa em várias partes, assim separando o tronco dos membros. A parte central do corpo ele colocou dentro de uma mala e no dia seguinte ele o levou para uma mata. Só o tronco apareceu ao lado de um ginásio de esportes no Veisópolis, em Pinhais, a menos de 2 quilômetros da casa dela. Posteriormente, Mauro voltou para casa e começou a limpar a cena sinistra que ficou naquele lugar, incluindo seu carro, o qual ele nunca lavava. Depois de tudo já estar limpo, Mauro vai até a delegacia mais próxima e reporta o desaparecimento da esposa. Mas ele não alerta sua família. No dia seguinte, um sábado,
Mauro fala com o filho mais velho ao telefone e nem ao menos cita que sua mãe havia desaparecido. Apenas 2 dias depois, ele avisa a todos que Claudete tinha sumido. A partir desse momento, inicia-se uma verdadeira busca por Claudete Sampietri. Cartazes são colocados por toda Curitiba. A mídia também fala sobre o desaparecimento da mulher. Mauro, durante o interrogatório e entrevistas, dizia que a última vez que havia visto a esposa foi no dia 20 de janeiro, antes de deixar a comida para o filho. E quando voltou para casa, ela não estava mais lá. Mas Mauro levantou a suspeita de todos, primeiramente pelo fato dele ter avisado os filhos somente 2 dias após o desaparecimento. E depois, por informar aos filhos que, como a mãe tinha ido embora, ele venderia a casa e viajaria para bem longe. E pasmem, isso aconteceu apenas 3 dias depois do desaparecimento de Claudete Sampietri, o que obviamente é totalmente absurdo. Enquanto todos estavam desesperados para achar a mulher, Mauro mostrava nitidamente que pouco se importava. Ele, na verdade, queria convencer a todos que ela tinha ido embora, provavelmente com outro homem e por livre e espontânea vontade, mesmo tendo deixado todos seus pertences na casa, incluindo seu celular e documentos. Santa cara de pau, viu? Ele chegou inclusive a dizer para os filhos esquecerem ela, pois ela não voltaria mais para casa. Depois, Mauro fez coisas que deixaram todos estarrecidos. Primeiramente, Mauro estranhamente levou seu carro ao lava-jato, coisa que ele nunca fazia, pois o carro sempre estava muito sujo. E quando era lavado, quem fazia era Claudete. Outra atitude extremamente suspeita foi o fato dele ter chamado uma diarista para limpar sua casa, coisa que nunca havia feito antes, nem mesmo quando Claudete estava doente e pedia isso para Mauro. Quando a diarista chegou na casa, ela logo achou algo muito estranho. Primeiramente, o imóvel estava extremamente limpo e não entendia a necessidade de sua presença lá. Posteriormente, outra coisa que a deixou muito cismada foi o cheiro terrível que vinha do quintal. Ela então perguntou para o homem o que era aquilo que ele estava queimando na churrasqueira, porque ela poderia ver que tinham papéis, mas tinham coisas por baixo. Mauro disse que eram papéis da gráfica e ossos que sobraram do churrasco que ele havia feito. Mas a verdade é que dentro da churrasqueira estavam os braços, pernas e cabeça de Claudete. Dentro da casa, outras coisas suspeitas foram percebidas. Tânia, a filha do casal, viu que na geladeira existia respingos de um líquido vermelho. E quando ela questionou o pai sobre isso, ele disse que tinha sido um molho de frango. O filho mais novo achou um pano muito sujo com algo vermelho de molho em um balde. Assim, eles questionaram o pai, que ficou extremamente aborrecido com a situação. Após suspeitarem desses fatos, a filha de Mauro chamou um amigo da Polícia Civil para averiguar aqueles indícios. Este, após analisar a situação da casa, recomendou que ela acionasse a polícia para periciar a casa e investigar seu pai. A perícia foi feita na casa e acharam com a utilização de luminol sangue na área próxima da geladeira. Assim, Mauro foi preso, mas mais tarde ele foi para a prisão domiciliar por conta de sua idade. Ao mesmo tempo, o tronco de uma mulher foi achado por um homem que caminhava na estrada próxima de onde Mauro descartou o corpo de Claudete. A polícia foi chamada e o corpo foi submetido a exame de DNA. Após 50 dias depois do desaparecimento da mulher, o teste de DNA ficou pronto e confirmou o que já se suspeitava. Aquela era Claudete Sampietri, ou, ao menos, o que restou dela. Mauro, obviamente, negou o crime. Ninguém acreditava nele, mas ele continuou negando. Após essa descoberta, a história de Mauro ficou mais sinistra ainda. Durante a audiência de instrução do processo contra Mauro, Tânia afirmou que depois do que aconteceu com sua mãe, ela e seus irmãos desconfiavam que o pai também teria tirado a vida de seus avós paternos, assassinados em 1997 em Campinas, São Paulo. O pai de Mauro morreu baleado e sua mãe asfixiada com um fio de ferro de passar roupas, apenas com 17 dias de diferença.
Ele, inclusive dias antes, mandou um chaveiro fazer cópias das chaves da casa dos pais e coagiu testemunhas a forjarem um álibi para ele. Na época, Mauro foi considerado suspeito, mas por falta de provas, ele não foi preso. Infelizmente, à altura do depoimento de Tânia, esses possíveis crimes de Mauro Sampietri já haviam prescrito na justiça brasileira. Pouco mais de um ano após o crime, Mauro percebeu que não tinha como ele escapar. Então, ele criou um plano para ser inocentado. Ele pediu a algum amigo que não foi localizado que escrevesse uma carta para ele, indicando que não fosse ele que havia tirado a vida de Claudete. A carta, que tinha um teor muito sinistro, foi achada por Gabriel enquanto limpava a casa da família, em uma caixa na parede, junto com um cartão de Claudete e uma foto dela. Nela, um homem simulava que Mauro e mais pessoas participavam de um grupo satanista, que estavam atrás de mulheres para fazer sacrifícios, e afirma que Claudete teria tido sua vida tirada por esse grupo e não diretamente por Mauro. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou pôr o teor da carta aqui para vocês. Ei, loucura, eu tô te procurando há mais de um mês. Onde você tá? Vamos fazer outro culto. Mas precisamos de outra mulher. Mas dessa vez, vê se traz uma loira. Tem que ser novinha, bem bonita dessa vez, hein? A velha da outra vez deu muito trabalho. Só serve agora se for nova. Você sabe como faz. Leva lá no holandês, na casa da chácara. Só de noite, hein? Eu tô dormindo. Fique esperto. A velha Claudete deu até televisão. Já sabe, não pisa na bola, hein? Vem falar comigo na chácara, tá certo? Já sabe, tem que ser loira e novinha. Até mais, loucura. Gabriel, após ler a carta, a levou para a polícia, que pensou que as investigações iriam para um novo rumo. A perícia realizada confirmou que a carta não tinha sido escrita por Mauro Sampietri. Contudo, ele nunca deu elementos sobre esse fato e também nunca foram achados indícios da veracidade da existência dessa seita. Para a polícia, esse fato não era nada mais do que um plano de Mauro para ter a pena diminuída e colocar a culpa em outras pessoas, fazendo assim com que seu julgamento se estendesse. Em dezembro de 2018, Mauro Sampietri foi a julgamento, que durou 2 dias. O júri popular o declarou culpado por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. E Mauro foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. Como Mauro, ao longo do fato, se mostrou um sujeito muito traiçoeiro, ele se aproveitou do despreparo do sistema prisional e fugiu. Mirla, mas como esse homem fugiu? Gente, os advogados do Mauro, mesmo após ele ter sido condenado, conseguiram que ele ficasse em prisão domiciliar. Pasmem. Acontece que, um tempo depois, perceberam que não existia lógica que esse homem, um condenado por um crime tão bárbaro, ficasse em prisão domiciliar. Nesse meio tempo, para resolver a burocracia e colocar Mauro na cadeia, agentes do sistema prisional foram até a casa dele e tiraram a tornozeleira eletrônica que ele vestia, simplesmente porque o prazo da tornozeleira tinha vencido. E ao invés de renovarem esse prazo, eles simplesmente retiraram a tornozeleira dele, mas não levaram preso. Ele, sempre muito ardiloso, aproveitou a atrapalhada, que na verdade foi uma grande negligência, e fugiu. Só em fevereiro de 2022 ele foi encontrado e preso novamente. Mauro estava em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele só foi encontrado porque a polícia militar reconheceu seu veículo e viram que a placa era a mesma ainda. Sim, ele não trocou nem de carro. Isso aconteceu às 6 horas da manhã, enquanto Mauro esperava sua nova esposa sair do trabalho, um hospital municipal da cidade. Acontece que essa nova esposa era também uma conhecida da família Sampietri e também de Claudete. Essa mulher fugiu com ele para o Mato Grosso. Na abordagem da PM, ele se apresentou com outro nome. Diz que se chamava Domênico e que era um italiano. Porém, a farsa não foi sustentada por muito tempo, já que os policiais já tinham todas as informações referentes ao foragido, que tinha sido reconhecido por uma pessoa que o viu na televisão e o denunciou.
Mauro, então, foi levado para a delegacia, onde ele revelou sua identidade real e confessou o crime. Gente, esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu contei a história, sempre tentando ser a mais delicada possível em respeito às vítimas. Eu agradeço muito a quem ficou até aqui no vídeo e quero dizer, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês e fiquem com o meu muito obrigado. Se você gostou da história, lembre-se de deixar o seu gostei e se inscrever para não perder nenhuma história inspiradora e emocionante como esta. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!